Tito, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, nós veremos o comportamento dos cristãos na sociedade. Paulo ele vai tratar das relações dos cristãos com a política e mostrar a vida de um cristão que foi transformado pela graça de Deus. Versículo 1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e autoridades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. Paulo fala que os cristãos devem ser bons cidadãos, têm que respeitar e obedecer às autoridades civis, sejam elas cristãs ou não, mas também devemos lembrar que quando o cristão é submetido a desobedecer à Bíblia ou negar a sua fé por conta da perseguição civil, o único caminho que o cristão encontra é o que Pedro disse, Atos 5, verso 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. No caso dos cristãos serem perseguidos pelas autoridades por causa da sua fé e pelo Evangelho de Cristo, o único caminho que eles encontram é a desobediência civil ou negar a Cristo. No contexto que o cristão deve ser um bom cidadão, Paulo diz que o cristão deve estar preparado para realizar qualquer boa obra na sociedade, seja com ação social, seja ajudando ou contribuindo com alguma ONG. De alguma forma, o cristão deve contribuir para uma sociedade melhor através de boas obras. Versículo 2. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Paulo continua falando como tem que ser o comportamento do cristão. Cristão, ele diz que o cristão deve ter um bom relacionamento com aqueles que não são cristãos e estão na mesma sociedade. Paulo fala para os cristãos não infamem. Isso significa difamação, falar mal de uma pessoa com a intenção de ferir ela. Paulo nos mostra que o cristão deve tomar cuidado com aquilo que ele fala, porque a língua, ela fere e ela também mata. Não sejam contenciosos, mas modestos. O cristão não deve criar confusões, nem se envolver em brigas ou gerar brigas. Se depender do cristão, ele deve viver em paz com todas as pessoas e buscar sempre a reconciliação com as pessoas, mostrar toda a mansidão para com todos os homens. Paulo fala que o cristão deve estar pronto para abrir mão dos seus direitos e entregá-los a Deus, porque isso é mansidão, é ter o seu temperamento controlado por Deus. Isso torna o cristão livre do desejo de vingança e de toda raiz de amargura. O cristão ele luta mais pelos seus deveres do que pelos seus direitos. Algumas vezes abre mão da justiça pela misericórdia. Ele sofre o dano por ser manso. Versículo 3. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Paulo vai nos mostrar o que Deus fez por nós e que através do nosso relacionamento com Ele é que podemos nos relacionar com as pessoas da sociedade. Paulo fala como era a nossa vida antes de conhecermos a Cristo. Éramos insensatos, nós éramos, além de sermos ignorantes, não compreendíamos as coisas de Deus e tomávamos decisões erradas. Paulo também diz que nós éramos desobedientes, nós não queríamos obedecer a ninguém e viver do nosso jeito.
Nós éramos também extraviados, nós vivíamos enganados por nós mesmos e pelas pessoas. E ele diz também, servindo a vários desejos e prazeres. Nós éramos escravos do pecado, vítimas dele. Servindo em malícia e inveja. Nós desejávamos o mal das pessoas e também tínhamos invejas. Desejávamos o que não era nosso. Não tínhamos prazer na felicidade do outro. O exemplo disso, de inveja e os seus efeitos, nós vemos na vida de Caim, que invejou o seu irmão Abel e que por causa dessa inveja levou ele a matar o seu irmão Abel. Nós vemos também na vida de José, que os irmãos de José invejaram a José e fizeram o que fizeram com ele. Nós vemos inveja também na vida de Saul, que Saul ele invejou Davi, e nós vemos o final de Saul. E Paulo diz também, odiosos e odiando uns aos outros. Nós não conseguíamos conviver conosco e nem com as pessoas, porque odiávamos a nós mesmos e também as pessoas. Versículo 4. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, Paulo louva a Deus pela obra de salvação de Cristo na vida dos cristãos cretenses, revelando que a salvação vem de Deus. O próprio Deus, ele toma a iniciativa da salvação da humanidade. A obra de salvação pertence a Deus, do começo ao fim. Nós devemos reconhecer a bondade e o amor de Deus na obra da salvação. Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo dizendo, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A salvação é uma obra exclusiva de Cristo. Ele teve compaixão da humanidade, porque não haveria nada do que poderíamos fazer para sermos salvos. A salvação chegou até nós pelo Espírito Santo, que nos regenerou e nos fez nascer de novo. Quando nascemos de novo, nascemos do Espírito e somos regenerados em Cristo por meio da sua palavra. Só o Espírito Santo pode regenerar uma pessoa e fazer dela uma nova criatura. Versículo 6. Que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus derramou seu Espírito Santo sobre nós através de Cristo. Toda alma regenerada por Cristo é vivificada pelo Espírito Santo de Deus. Verso 7. Para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. O Senhor Jesus nos salvou de uma condenação eterna e do pecado. Ele morreu para que vivêssemos e nos deu o penhor da herança, que é o Espírito Santo, a garantia da nossa salvação.